Muito bem, gente. Dado início à gravação, ela, claro, depois de convertida, né, o vídeo encerrado, convertido, depois é disponibilizado para vocês, tá? Dando início, então, aqui à nossa aula de número 2. Nessa primeira semana, né, nós estamos tendo aí conteúdos de base, né, inicial da disciplina de administração financeira, onde a gente tem conceitos, né, informações importantes que constroem, né, um entendimento para a gente possa avançar lá na próxima semana já nas fórmulas, né, os cálculos, indicadores de análise da administração financeira. Tá? Hoje a gente vai um pouquinho mais além naqueles conceitos da primeira aula, porque a gente vai trazer então conceitos que são utilizados depois, né, para o entendimento dos indicadores, tá? Mas vamos rever o nosso calendário. Né? Teve alguns que não participaram da primeira aula, né? Então vamos retomar o nosso calendário aí. O calendário foi um item, né, do contrato pedagógico. Então, a gente falar aqui do calendário agora não exclui a necessidade de vocês assistirem o contrato, porque tem os detalhamentos lá, tá? Então, na terça-feira, dia 14/9, a gente teve, depois do contrato pedagógico, tivemos o conteúdo da aula 1. Hoje nós vamos ter a aula 2, correspondente a esta primeira semana de aulas, tá? Vocês têm uma avaliativa lá no Moodle para fazer. Demonstrei isso também lá no contrato pedagógico, né? Acessando lá ead.qi.edu.br, mostrei onde está as avaliativas lá para vocês fazerem, né? Essa primeira aí abriu dia 14 e fecha dia 30. Semana que vem, 21/9, aula 3, 23/9, aula 4. É a segunda semana de aulas, corresponde à avaliativa 2 lá no Moodle para vocês, que abre dia 21, fecha dia 7 de outubro. Cuidem que sempre tem um horário de encerramento, né? Fecha sempre ali às 23h59, essas três primeiras avaliativas, né? Na semana 3, 28/9, aula 5, 30/9, aula 6, e vocês têm nessa terceira semana uma avaliativa 3, valendo um ponto. Também abre 21, também fecha 7 de outubro, às 23h59. Aí já são 3 pontos. Dia 5/10, já lá em outubro, né? A nossa quarta semana de aula dessa disciplina, aula 7, 7/10, aula 8. É a quarta semana, fecham-se os conteúdos, tem a avaliativa 4 no Moodle para fazer, valendo um ponto, abre dia 28, fecha dia 14, só que neste dia, né, dia 14, fecha ao meio-dia, é a avaliativa 4, tá? Das avaliativas da N1 lá no Moodle, essa avaliativa 4 é a única que fecha ao meio-dia, né, no último dia. As outras todas fecham às 23h59, muita atenção a isso. Alguns se perdem às vezes, né, nessa última avaliativa, principalmente aqueles que deixam para fazer no último dia, né? Acham que dá para fazer à noite, não, né? Essa última avaliativa fecha ao meio-dia, tá? Todas no Moodle, conforme foi demonstrado lá no contrato pedagógico. Quem não assistiu, assista, né? Importante. Depois, no dia 12, gente, nós teríamos aí a nossa revisão final, mas como o dia 12 é feriado, tá? Essa aula do dia 12, nós vamos recuperar ela no dia 8. 8/10. Tem um erro aqui na minha digitação aqui, não é 8/12, né? 8/12 é dezembro. A recuperação é 8/10, tá? Então, dia 12, terça-feira, é feriado. Então, na sexta-feira anterior, né, dia 8/10, tá? 8/10, na sexta-feira à noite, nós vamos fazer a revisão. Sei que alguns, né, trabalham à noite. E aí não pode, né, na sexta-feira à noite, tá? Mas, de qualquer forma, a aula vai acontecer e vai ficar gravada, tá? Aí quem não puder, porque vai estar trabalhando, não deixa de assistir, né, a revisão. Pode ser no final de semana seguinte já, né, no sábado, enfim. Assiste o vídeo da revisão, faz os exercícios da revisão, tá? Porque é importante para nos prepararmos para a prova que acontece no dia 14, né? Lá no dia 14/10, na quinta-feira, né? Vai ter, então, a nossa prova no Moodle, vale 10 pontos na N2, tá? Essa prova, nós vamos ter um código, é claro, né? Como vocês sabem. E aí vai ser postado no Classroom as instruções e o código. Vocês vão entrar no Classroom às 9 horas, vão ler as instruções, vão copiar o código e vão acessar o Moodle. Lá no Moodle, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer a prova final. Vocês vão clicar e inserir o código para fazer. São 10 questões, vai todo o conteúdo da disciplina, né? 10 questões com uma previsão de ter mais 5 questões extras, né? Tá? Previsto aí que a partir dessa disciplina, para as próximas todas, futuramente,
todas as provas da N2 vão ter, em vez de 10, 15 questões, né? Então tem uma previsão de ter 10 questões, mais 5 extras ali, tá? Mas o peso é 10 igual, aí o tempo previsto para a prova, claro, né? Vai ser um pouquinho maior, porque vai ter mais 5 questões, né? Então nós temos aí os 4 pontos da N1 no Moodle, tá? Os 10 pontos da N2 no Moodle. Mas na N1, para fechar os 10 pontos, né? Já que temos 4 no Moodle das avaliativas, faltam 6 pontos. Esses 6 pontos vêm do trabalho disciplinar, tá? O trabalho disciplinar acontece no Classroom, tá? A entrega até 12/10, tá? É até 12/10, então dá para entregar dia 11? Dá. Dia 10? Dá. Então, até 12/10, incluindo o dia 12. Então, dia 12 é a data limite, né? Para entrega. Se quiser entregar antes, consegue entregar antes sem problema nenhum, fazendo aquele passo a passo todo que a gente viu lá no vídeo do contrato pedagógico. Reforço aqueles que não assistiram, né? Vejam lá, tem o passo a passo de como fazer a edição e como fazer a entrega dele, tá? A nossa média, N1 mais N2 dividido por 2. Tirou 10 na N1. Avaliativas mais trabalho, 10. Fez a prova, tirou 10. N1 mais N2, somou as duas, dá 20. Divide por 2, média final 10, né? Mas a nossa média mínima de aprovação é 6. Então, se somar N1 mais N2 e dividir por 2 der abaixo de 6, reprovaria por nota. Mas ainda tem uma salvação aí, entre aspas, né, que é a nossa avaliação de substituição, né? Dia 30/10, é um sábado, no Moodle, às 9 horas da manhã, tem essa prova de substituição para aqueles que ficarem abaixo da média 6. Só para quem ficar abaixo da média 6. Quem ficou acima nem vai ter substituição, não aparece a prova lá. Aí faz a substituição e ela vai, então, né, entrar no lugar da nota menor. Então, digamos, fiquei com 8 na N1, fiquei com 2 na N2. Somou as duas, deu 10, divide por 2 dá 5, né? Então tem que fazer a substituição, vai substituir a nota menor, o 2 da N2, né? Para tentar buscar essa média 6 aí, tá? Então esse é o nosso calendário. As informações básicas aqui, né, que a gente falou lá no contrato pedagógico, tudo com mais detalhamento, né? Alguma pergunta sobre o nosso calendário, gente? Tranquilo para vocês? Tranquilo, Sérgio. Certo. A participação de vocês é sempre bem-vinda, né, gente? Sempre importante. Sempre que quiserem participar, né? Tem aí no Meet ali o íconezinho do levantar a mão para pedir a palavra. Vocês podem abrir o microfone e questionar aí, fazer perguntas a qualquer momento, tá? Tem a possibilidade do chat ali também, né? Para mandar perguntas, dúvidas. Mas o chat, às vezes, a gente demora um pouco para olhar, né? Então é mais direto e mais rápido habilitar o microfone e fazer suas perguntas, tá? Muito bem. Então vamos adiante, revisamos o calendário. Quem não assistiu o contrato pedagógico, por favor, não deixe, né, de assistir para não ficar perdido em saber como é que faz as coisas, tá? Tá tudo detalhado lá. Então vamos iniciar o nosso conteúdo da aula de hoje. Análise econômico-financeira. Nós vamos ver conceitos de análise econômica, conceitos de análise financeira, iniciando, né, essa composição primeiro, né? Elas estão dentro do contexto da administração financeira. Por isso, inicialmente, a gente vê, né, o conceito amplo, né? São abordagens que vão envolver alguns aspectos aí teóricos, de conceitos de que é uma análise econômica, quais os componentes da análise econômica, o que é uma análise financeira, quais seus componentes. E cada uma dessas análises tem um conjunto de indicadores. Esse conjunto de indicadores, cada um deles tem um conjunto de fórmulas. Então, nós vamos, como falamos lá na primeira aula, né, nós vamos nos utilizar aí de demonstrativos, tá? Balanço patrimonial, IDRE, sobretudo, para fazer essas análises. Então, a gente vai analisar as contas, né, de um balanço, analisar as contas de um DRE, captar os valores que nos importam para determinada análise, utilizando na fórmula, obtendo um valor e analisando esse valor. O que este número quer dizer? Então, a administração financeira não é uma disciplina de cálculo, né? Eu faço cálculo e tenho um número. Não. Ela é uma disciplina de análise. Eu faço cálculo, eu tenho um número e eu tenho que dizer o que aquele número significa. Né?
que aquele número quer dizer para a empresa? É positivo, é negativo? De uma forma mais ampla, né? Mas ela vai indicar caminhos e vai exigir do administrador financeiro uma tomada de decisão, né? Bom, se aquele número é bom, eu sigo tal caminho, se o número é ruim, eu sigo tal caminho, busco tais soluções. Então, a administração financeira não é uma disciplina de cálculo, é uma disciplina de análise do resultado obtido, tá? Que é um pouquinho diferente quando a gente fez, quem já fez pelo menos, né, a matemática financeira, né? A matemática financeira é uma disciplina de cálculo, a gente obtém o resultado, ponto, né? Agora, na administração financeira, não, é o resultado mais a análise por trás desse número, tá? Então, a análise econômica financeira tem a finalidade de informar a gestão da empresa, né, aqueles tomadores de decisão, tá, a situação precisa, exata da organização, já que ela oferece dados firmes, né, números, fatos para tomada de decisão. Se não se faz esses controles financeiros, econômicos, com esses indicadores, obviamente que as tomadas de decisão são muito baseadas no feeling do gestor, naquilo que ele imagina que seja. Isso nunca é bom, né? Porque não é baseado em fatos, eu posso estar equivocado. E os fatos, não que sejam garantia absoluta de sucesso, mas eles pelo menos me indicam o caminho certo a seguir. Trilhando pelo caminho certo, eu posso tropeçar, mas eu posso tropeçar diante da realidade, né? Não diante de algo que é subjetivo, que não se sabe exatamente do que se trata, né? Então, os números da análise financeira são esse caminho. Indica o caminho, está ali, a clareira e onde eu tenho que transitar. Agora, o que eu vou fazer nesse trânsito é a decisão do gestor financeiro diante do caminho que se abriu para ele. Isso é a situação exata, é que os números vão demonstrar as decisões assim que vão caber para o gestor financeiro. O inverso também é verdadeiro, né? Se o gestor financeiro, né, não tem os números, não tem os dados, ele não tem a situação exata, né? Ele está na subjetividade, como se estivesse no meio da floresta e não tem caminhos a seguir, né? Mata fechada, né? Ele não consegue visualizar, né, que lado tomar, né? Aí ele não tem os indicadores, e aí fica difícil tomar uma decisão, escolher um caminho a seguir, tá? Então são essas as demonstrações que vão ajudar a ele a tomar uma decisão, estudar, avaliar a situação da empresa. Basicamente, como a gente falou, analisando elementos patrimoniais de resultado. Elementos patrimoniais, balanço patrimonial. Elementos de resultado, DRE. E aí eu relembro que a gente comentou, né, lá na primeira aula. Pessoal, é importante vocês reverem lá, né, revisarem a apostila de contabilidade, aquela disciplina de contabilidade gerencial lá do primeiro ciclo. Vejam lá o balanço, vejam lá um DRE, revejam aquelas contas, né? O que significam aquelas contas, porque a gente vai precisar saber, né, identificar se uma conta é de DRE, se uma conta é de balanço, né? Então tem que estar vivo na memória de vocês aquela revisão lá da contabilidade gerencial do primeiro ciclo, né? Se alguém ainda não fez, né, procure fazer, né, o mais breve possível, porque quando a gente começar a fazer as análises, né, a gente fala assim, duplicata a pagar, bom, tem que lembrar, é do balanço, é do DRE, é no balanço. No balanço onde é que fica? É no passivo, é no ativo? Porque eu vou ter que buscar aquele número para inserir numa forma, fazer um cálculo, alcançar um número, daquele número dizer se aquele número é bom ou ruim para a empresa. Então, se eu não souber de onde vem aquela conta, eu vou ficar perdido. Então, vocês precisam lembrar, né, dessa estrutura de balanço e de DRE. Então, permanece a dica, né, revisem, porque a gente vai começar depois, né, na próxima semana, a fazer essas análises aí para as fórmulas, tá? Então tem tempo ainda, né? Na primeira semana, tem um final de semana pela frente aí, e dá uma olhadinha rápida ali, não vai custar, né, mais do que 20, 30 minutos, dá uma olhadinha na estrutura básica do DRE, uma estrutura básica de balanço, olhar aquelas contas ali, de repente até já separar, né, quem quiser imprimir, quem quiser, né, ter salvo já aquelas estruturas básicas aí no arquivo, para ir olhando de vez em quando, vai ajudar muito, tá? Kathleen colocou ali no chat que ela tem tudo impresso, perfeito, né, Kathleen? Vai ser ótimo, porque já, né, precisando, né, ver a estrutura de balanço DRE, já tem ali, né, para ver a estrutura de contas, né, uma boa dica aí.
quem puder, né, faça que nem a Kathleen, né, ter ali pelo menos isso impresso ajuda bastante, né, mas também, né, aí tendo em PDF é um bom caminho aí para consultar quando necessário, tá? E aí dessa análise é que se podem tomar as melhores decisões, então, né, decisões do que a empresa vai fazer agora, diante da situação financeira em que ela se encontra, né? Tem que buscar recurso terceiro, tem que fazer algum esforço no marketing para aumentar as vendas, ou tem que fazer alguma estruturação prevendo essas necessidades futuras de recursos, porque se continuar desse jeito, né, a empresa vai entrar em problema financeiro, então ela vai ter que buscar uma ampliação de nova linha de produção, lançar novos produtos para aumentar e ampliar o mercado e as vendas, e essas decisões vão ser tomadas a partir, né, daquilo que os números indicarem, por exemplo, né? Então, tem muitas decisões, muitas situações que acontecem nas empresas em função da sua realidade financeira atual ou previsão futura do que ocorrerá se as condições se mantiverem como estão atualmente. Tá? Bom, então o objetivo dela, né, é qualificar o processo de tomada de decisão. Tá? Então a gente viu que a estrutura básica, aquela, né, da administração, permanece na administração financeira. Né? Lembra lá da primeira aula da terça-feira, que tem o planejar, organizar, dirigir e controlar, que são as funções básicas do administrador, da administração. Na administração financeira se aplica também. Então qualifica o processo de tomada de decisão. Né? Esses procedimentos numéricos, esses cálculos estatísticos, né, vão dizer, então, se a empresa está indo bem, né, financeiramente, no período atual e nos períodos que seguirão. Dá para construir um cenário futuro, né, e vai ajudar esse gestor a tomar a ação. Nós vimos também na aula passada que, mesmo numa situação positiva, né, de resultado, de lucro, de suficiência financeira, o gestor econômico também tem, econômico financeiro também tem que tomar decisões com esses recursos que se excedem, né? Se a empresa obtém sistematicamente, né, um nível de lucro que ela possa garantir, né, os seus pagamentos, compromissos de terceiros, ainda sobre recursos, né, daquele exercício, ela tem que decidir o que fazer com esses recursos excedentes. Porque se ela deixar em caixa, sofre os efeitos inflacionários, como a gente viu na aula passada, né? Então ele vai ter que tomar decisões de investimento, né? Então a análise econômica financeira ajuda nesse sentido, né? Os recursos são excedentes, tem que tomar decisão. Os recursos vão faltar, tem que tomar decisão. Mas o que me indica isso? Se eu fizer, né, a devida qualificação, né, econômico-financeira com os indicadores, os cálculos e os procedimentos estatísticos para qualificar essa decisão. Tá? Senão eu olho para aquele número lá, né, lucro do exercício, e não sei se aquele resultado lá eu posso mexer para um lado ou para o outro, aí, né? Investir, né? Ou então segurar para fazer pagamentos, não sei, tem que calcular isso primeiro, né, para tomar uma decisão. Tá? Se não posso tomar a decisão errada, né? Bom, alguns objetivos então, tá? Analisar a capacidade de gerar lucro no período, esses indicadores de análise econômico-financeira, né, vão determinar isso. Bom, no ritmo em que a empresa está indo, com a sua realidade, analisando o balanço, analisando o DRE, fazendo os cálculos, a análise econômico-financeira vai me dizer se a empresa vai ter capacidade de se manter ao longo do tempo. Ela vai ser sustentável, vai gerar lucro no período analisado, nesse período de 3 meses, 6 meses, um ano, isso vai se manter sustentável? Bom, se não se mantiver, vai ter que tomar ações para que isso ocorra, né? Então, isso vem da análise dos indicadores. Avaliar as condições de honrar as obrigações com terceiros. A gente sabe que as obrigações com terceiros são aquelas, principalmente, que ficam ali, né, no passivo do balanço patrimonial, onde a gente tem no passivo circulante, né, obrigações de pagamento de salários, fornecedores, né, empréstimos, financiamentos de longo prazo, financiamentos de curto prazo, duplicatas a pagar, por exemplo. Né? Então, isso vem da análise econômico-financeira. Há uma comparação entre aquilo que a gente tem em bens e direitos, por exemplo, basicamente, e aquilo que a gente tem lá nas obrigações, né? Através de alguns indicadores e alguns cálculos que vão determinar isso. Calcular a rentabilidade sobre o capital que foi investido na empresa, o capital próprio, né? Porque o capital que é investido lá no capital social, que são dos sócios, então, 1, 2, 3, 5 ou mais sócios, né? Ele precisa ser demonstrado para esses investidores, né,
se esse capital está sendo colocado, está trazendo rendimento, né? Ou a empresa está tendo algum tipo de prejuízo, porque eles precisam tomar ações, decisões, né, em relação ao aporte de capitais. Implantar controles internos, ou seja, automaticamente, né, essa análise econômico-financeira vai se tornar, né, indicadores e metas automáticas, né, para controlar os números, né, e a partir daí tomar ações que vão começar a se tornar padrão na empresa. Então, eu controlo aquele indicador de liquidez, eu sei o nível que a liquidez deve estar na minha empresa, né? Se sair daquele nível, eu tenho um controle, então. Né? Saiu daquele nível, eu posso começar a ter ações, né? Medidas já previstas para essas situações. Claro, né? E estimar a situação financeira aí em diferentes prazos, né? Curto, médio e longo prazo. Então, dá para estabelecer cenários, né? Do que se pode enfrentar e o que pode acontecer com a empresa no longo prazo, no curto e no médio prazo. Até aqui, gente, tranquilo? Tá fazendo sentido para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta? Leandro já fez um certinho ali. Sai, Leandro. Tranquilo? A Bruna colocou tranquilo ali no chat. Tranquilo, senhor. Certo. Muito bem, vamos indo adiante então. Eu quero um momento que vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, gente. Participem, tá? Então, alguns métodos para análise econômica financeira, tá? São no básico, né? 4 importantes métodos ou meios, né, de fazer análises. A gente vai ver os conceitos, né, de cada um desse tipo de análise, mas esses conceitos depois vão se traduzir na prática, né, porque a gente vai ver os indicadores utilizando, né, cada um desses métodos diferentes aí, que a gente vai ver conceitualmente. Então, a gente está vendo conceitualmente hoje método de quociente, coeficiente, índice e diferença absoluta. Depois, a partir da próxima semana, a gente começa a aplicar isso de forma direta nas nossas fórmulas, tá? Inclusive, né, relembrando aí aquilo que a gente falou lá na aula 1, né? Foram postados alguns materiais já ali no Classroom para vocês. Entre eles tem lá material para consulta de fórmulas, né? Resumidamente, né? Ali em 8 páginas, não mais do que isso, até menos, tem todas as fórmulas que estão presentes na apostila, do capítulo 1 até o capítulo 8, né? Para ter um arquivo que vocês podem acessar mais rapidamente, consultar mais rapidamente as fórmulas, tá? Então, recomendo, né, que tenham salvo, né, esse arquivo para vocês. Vai ajudar bastante aí na hora de fazer os exercícios, né, na hora de fazer provas e avaliativas, né? É mais fácil achar as fórmulas direto ali do que ficar, de repente, procurando na apostila, tá? Então, gente, para análise econômica e financeira, a gente utiliza esses diversos métodos, tá? Independente aí do ramo da empresa, mas a depender do ramo, ela pode usar mais um tipo do que o outro, né? Mas são os 4 tipos diferentes, né? Disponíveis aí para as análises, tá? Então, nessa tabela, a gente tem esses 4 métodos de análise, tá? Cada um deles. Então, a gente vai aplicar depois fórmulas, né? E dessas fórmulas, verificar como tomar as decisões. O primeiro método é o método de quociente, né? Ele vai fazer a comparação entre 2 valores diferentes, heterogêneos, né? Então, são valores que não têm uma correlação direta, né? Eles são distintos entre si, tá? É a razão entre os 2 valores. Isso serve como exemplo o cálculo de liquidez imediata. A gente vai aprender a fazer esse cálculo de liquidez imediata, mas ele faz o confronto, né, entre as disponibilidades, que é um valor que está no ativo, né, com o passivo circulante, que é um valor que está lá no passivo, né? São valores diferentes, heterogêneos entre si. E a divisão entre os dois nos dá um quociente, né? Vai dar um número, um quociente. Então, por exemplo, 1 dividido por 2 dá 0,5. 0,5 é o quociente, né, da razão entre esses 2 números, né? Isso, então, é um método de quociente, é uma análise da razão entre valores, tá? Nós temos o método do coeficiente ou porcentagem, né?
É a relação de uma parte com o todo ao qual aquela parte pertence. É mais ou menos assim, né? Essa fatia da laranja pertence à laranja como um todo, né? Então, as disponibilidades que estão lá no passivo circulante, elas fazem parte do total do passivo circulante, já que o passivo circulante, né, é a soma das contas que fazem parte dele, que são caixa-banco, né, estoque, valores a receber líquidos, né, duplicados a receber, soma todos esses valores, nós temos o total do passivo circulante. Então, o coeficiente ou porcentagem, né, é essa análise da parte em relação ao todo ao qual pertence. Seria analisar, por exemplo, qual o percentual que a conta banco tem de participação em relação ao passivo circulante, né? Isso é uma análise vertical, análise de estrutura, né? Estou analisando, né, a mesma estrutura de contas, uma conta que pertence a um determinado total, né? Uma regra de 3 basicamente resolve essa situação. Passivo circulante, 1 milhão. Caixa banco, 100 mil. Quantos por cento é o caixa banco 100 mil em relação ao total do passivo circulante, 1 milhão? Regra de 3, né? 1 milhão é 100%, o 100 mil do caixa banco é X, faz uma regra de 3. Aí a gente descobre aí qual é o percentual, e esse é o método coeficiente, né, da estrutura de análise vertical. Nós vamos ter uma aula exclusivamente sobre análise vertical, né? A gente vai fazer diversos exercícios e aplicar essa metodologia na análise vertical de um balanço, na análise vertical de um DRE, tá? Nós temos também o método de índices. Esse método de índices, ele vai avaliar uma série de períodos, tá, com valores homogêneos, ou seja, são as mesmas contas analisadas em períodos diferentes. Tá? A gente sempre escolhe, né, uma base para fazer essa análise. Então, tem um ano inicial que eu tomo para analisar e depois eu olho os anos seguintes, ou olho o mês inicial e depois olho os meses seguintes daquela mesma conta. Então, por isso é homogêneo, né? É a mesma conta ao longo desses diferentes períodos, tá? Isso a gente chama de análise horizontal ou de evolução, né? A gente verifica se aquela conta patrimonial ou de resultado evoluiu ou involuiu nos períodos que se seguem. Então, ano 2010, conta ROB, lá do DRE, Renda Operacional Bruta. Então, em 2010, o ROB foi 1 milhão. No ano 2011, 2012, 2013, o que aconteceu com a conta ROB? Então, homogêneo, né? Estou avaliando a mesma conta, confrontando ela com ela mesma em períodos diferentes, em séries de períodos diferentes, para determinar se essa conta evoluiu ou involuiu. E a gente pode fazer isso com todas as contas patrimoniais e de resultado para verificar a sua evolução, né? Isso, então, são os nossos métodos de análise de índices, tá? E depois por diferença absoluta, né, entre saldos da mesma conta contábil, tá? Que são as análises das aplicações e fontes de recursos. A gente tem as análises de rentabilidade, que a gente vai ver também mais para o final, né, dessa disciplina com os indicadores de análise econômica. Tá? Então, são os 4 métodos de análise. A gente vai ter aulas específicas aí em que a gente vai utilizar, né, cada um desses métodos com as diferentes fórmulas, né, que a gente vai aplicar, tá? São conceitos, tá, gente? Talvez eles fiquem um pouco assim, né, distantes, porque subjetivos agora nesse primeiro momento. Mas quando a gente começar a aplicar as fórmulas, vocês vão ver, tá, esse é o quociente, esse é a análise vertical, esse é o horizontal, vai ficar muito mais objetivo, muito mais claro. Mas é importante a gente construir essa base e ver que tem, né, 4 métodos diferentes e cada uma das fórmulas que a gente vai utilizar, né, se enquadra num desses métodos, tá? Muito bem. Agora a gente vai dividir, né, essa análise econômico-financeira. Nós vamos ter os indicadores de análise econômica e os indicadores de análise financeira. É um conjunto, né? Por isso a gente inicia falando deles junto, porque não cabe, né, fazer uma análise isolada, a gente tem que ver o contexto completo. Então a análise é sempre econômico-financeira. Então eu não faço só uma análise econômica com decisões por ali.
Não faço só uma análise financeira e tomo decisões por ali. Eu tenho que fazer o conjunto, análise econômico-financeira e tendo o contexto geral, aí o administrador financeiro, a equipe financeira, contábil da empresa, pode tomar as suas decisões, tendo por base, né, o cenário completo. Tá? Então, nunca utilizar indicadores isolados ou só uma das metodologias, né? Tem que usar por completo. Tá? Então, na análise econômica, quais são os elementos analisados? Então, a gente tem a análise de lucratividade. Né? Dentro da análise de lucratividade, nós temos alguns indicadores, algumas fórmulas, né? Para citar um exemplo, é lucratividade operacional, lucratividade bruta, né? Lucratividade líquida, né? São alguns. Análise de rentabilidade, a gente tem, por exemplo, rentabilidade de capital próprio, rentabilidade de capital de terceiros, rentabilidade de capital total, né? Para citar algumas. Depois nós temos análise de taxa de retorno de investimento, né? Um bom exemplo disso é a TIR, né? Mas nós temos outros, né? Índices de taxa de retorno de investimento que a gente vai calcular também. Então, dessa análise econômica aqui, a gente vai pelo menos aí, né, umas 2 aulas, com certeza, né? Com diversos cálculos aqui para essas 3 fases aqui de análise econômica, tá? Nós temos a análise financeira. Na análise financeira, nós temos os índices de curto prazo que medem a liquidez, como, por exemplo, liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente, que determinam, né, a capacidade de pagamentos da empresa perante os compromissos com o terceiro a curto prazo, mas nós temos também que verificar essa capacidade de pagamento a longo prazo, que chama solvência, né? A liquidez geral da empresa, a solvência, por exemplo, são calculados aqui nesses índices de longo prazo da análise financeira. Dentro da análise financeira, nós temos análise vertical e horizontal. Tá? E aí, cada uma delas tem uma aula específica. Nós temos uma aula só sobre análise vertical e outra só sobre sobre análise horizontal. Tá? Justamente para não, né, misturar uma com a outra, né? Elas são bem distintas e a gente vai ter uma aula específica sobre cada uma delas. Tá? Então, a base de cálculos, indicadores e como tomar as decisões vão acontecer, né, nesses itens todos que estão aqui nessa tela aparecendo para vocês agora. Cada um desses itens, né, nós vamos analisar balanço, DRE, tomar os valores para análise, colocar ele nos indicadores, calcular, obter um número e dizer o que aquele número significa. Tá? Essa é a divisão básica, então, da análise econômico-financeira. Bom, vamos ver os conceitos agora, né? Começando pela análise financeira, tá? Ela ajuda a examinar de uma forma bem aprofundada e criteriosa, né, os dados financeiros da empresa e vai comparar, claro, né, esses dados financeiros que a empresa tem, não só com condições internas, mas com condições externas também que podem afetar a organização. Então, a condição financeira da empresa, claro que importa para ela, né, como ela vai lidar com esses recursos, como é que ela vai distribuir esses recursos pelos diferentes setores da empresa, né, o pagamento dos salários, investimentos que podem ser feitos nos diferentes setores, né? E importa também diante do contexto externo, porque ela não pode tomar decisões olhando só para dentro, né? Ela tem que olhar para fora e ver como é que está a situação econômica financeira, né, daquele país onde ela está colocada, né? Cada país tem uma condição, né, econômico-financeira, né? E é positiva essa situação atualmente ou não? Cabe à empresa, por exemplo, abrir agora uma filial, lançar um novo produto, fazer uma forte campanha de marketing diante do contexto daquela cidade, daquele estado, daquele país onde ela está inserida? Isso faz parte da análise financeira também. Ela olha para os seus números e olha para a realidade externa e verifica essas possibilidades ou não. É um momento da gente fazer contenção de investimento, né? Vamos conter neste momento, vamos alocar esses recursos, né, num outro tipo de investimento que remunere esse capital até que a gente possa, né, retomar um investimento na estrutura empresarial. Ou então, verificando as condições internas e verificando condições favoráveis externamente, agora é o momento de expandir, né? Agora é o momento, né, de deixar de ser regional, se tornar uma empresa nacional, abrir filiais em cada estado.
A empresa vai analisar essas situações, avaliar, claro, né, a sua capacidade financeira de fazer essa expansão ou não, né? Não dá para ir para todos os estados, então a gente está aqui no Rio Grande do Sul, vamos começar com os estados da região sul, vamos para Santa Catarina, vamos para o Paraná, né, vamos expandir nesse sentido. Ou outras possibilidades, né? Não expansão territorial, mas expansão no mercado onde ela está atuando, né? Uma pequena padaria no bairro, né? Então a gente quer se tornar agora a melhor padaria do bairro. Então ela vai investir no marketing, na qualidade dos produtos, né? Depois que ela atingiu esse objetivo e tem condição financeira, analisando internamente e externamente a questão, né, onde ela está inserida, bom, agora eu já sou a melhor padaria do meu bairro, agora eu quero ser a melhor padaria da cidade, né? Quero começar a ter, né, filiais da minha marca, da minha padaria em outros bairros da cidade, me tornar mais conhecida na cidade. Diante das condições financeiras analisadas, dá para fazer isso ou não? Quando dá para fazer? Temos que esperar? Bom, isso vem dessa análise, desse exame, né, que a empresa faz, né. Na análise financeira, então, como é importante fazer análise dos fatores internos, tá? A análise interna vai envolver, é claro, o desenvolvimento do ciclo operacional. O ciclo operacional, ele compõe gastos, investimentos e custos, né? Então tem que analisar, né? Fazer aquele produto, aquela produção, aquele conjunto de produtos, né? Quanto de custo de mão de obra carrega, né? Quanto de custo de matéria-prima carrega, quanto de custos fixos estão ali. Tá? Desses custos, ao fazer a operação de marketing, venda e obtenção dos resultados, né? Comparativamente entre aquilo que custou e aquilo que a gente obteve de resultado, teve rentabilidade, teve lucratividade, isso vem dessa análise, esse fator interno. Né? Inclusive para determinar, né, se o produto ele é rentável ou não, né? Qual o produto mais rentável, qual aquele que a gente poderia, por exemplo, né, fazer uma campanha de marketing, buscar ofertar em maior nível no mercado, porque é aquele que gera a melhor rentabilidade. E eu descobri isso fazendo essa análise do ciclo operacional. Do contrário, eu não vou saber, né? Eu tenho produtos, eu não sei qual que traz mais rentabilidade. Daqui a pouco eu estou ofertando, né? Fazendo um esforço de marketing com relação àquele produto que traz menos resultado e aquele que traz mais, a gente não está, né, nem percebendo, né, e não está fazendo esforço de venda ou esforço de marketing sobre aquele, né? Então, isso ajuda muito. Capacidade gerencial, né? Ela impacta, tá? É um fator que impacta no resultado da empresa, né? A análise financeira, ela tem relação, a administração financeira tem relação com as outras áreas, departamentos de gestão da empresa. E é óbvio, né, que o resultado vem primordialmente das pessoas. E é claro que uma equipe bem gerida, motivada, preparada e capacitada vai gerar melhores resultados. Né? Mais empenho, mais resultado financeiro. Então, a capacidade de gerir, né, os processos, os métodos de gestão e as pessoas, e principalmente as pessoas, vai trazer mais resultado financeiro para essa empresa. Então, não é uma análise crua e simples de números, né? O número é o resultado. E a gente tem um resultado e um número melhor se eu cuido bem da estrutura, cuido bem das pessoas, da motivação, do treinamento, da capacitação dessas pessoas. Se eu penso só no número e não cuido das pessoas, o número cada vez piora. Né? Porque são as pessoas que fazem o resultado. Uma empresa não é um prédio. Uma empresa não são máquinas, uma empresa não é estoque. Né? Uma empresa não é o sistema, não é o computador. Uma empresa são pessoas. Por isso é tão importante cuidar da capacitação, treinamento, desenvolvimento, né? Motivação das pessoas, porque elas farão o resultado. Elas é que vão utilizar as máquinas, o prédio, o equipamento, o sistema, vão atender os clientes, vão fazer o produto, vão fazer a venda. Isso é o que vai gerar a receita da empresa. Então, capacidade gerencial é um elemento extremamente importante e faz parte, sim, né, da análise dos fatores internos da empresa. Né? Os controles internos, né, temos que estabelecer aqueles indicadores, aquelas metas, né, da análise financeira, né, tanto econômica quanto financeira, né? Mas nós devemos saber quais são as metas
e o que fazer a partir, né, daquilo que se encontra nesses controles. Se atingimos a meta, estamos superando, o que fazer? Se está abaixo da meta, né, o que fazer? Obviamente, né, puxa aqui a motivação dos colaboradores novamente, está diretamente ligada à capacidade de gestão, né? Então, a motivação dos colaboradores traz resultado, tá? E é um elemento que às vezes fica, né, subreptício ali, um pouco escondido, nem sempre é dada a devida importância. Às vezes a empresa cuida das pessoas, mas em nível de treinamento, né, em nível de conhecimento. Isso é importante, mas aquela motivação mais, né, do trato, né, com as pessoas, da liderança democrática, da administração participativa, do modelo de gestão, né, que busca, né, valorizar a criatividade, a inovação, a solução de problemas que vem da equipe, essa faz uma motivação mais de dentro para fora, né, que chama as pessoas realmente a participarem. Essa motivação que tem que estar presente, né, nas organizações. Se a gente descuida disso, se a gente cai numa, né, uma liderança mais autocrática, né, não busca a participação das pessoas, valorizar, né, a capacidade de solução de problemas, inovação e criatividade, isso traz um nível de desestímulo, de desmotivação. Níveis de desestímulo e desmotivação constantes fazem com que a empresa perca desempenho, perca resultado e lucratividade. Tá? Motivação pode fazer a diferença entre 8 e 80. Né? Então, exagerando o número aqui, entre ter uma rentabilidade de 8% e 80%. Né? A motivação tem esse potencial. Tá? E, claro, o nível tecnológico disponível. Né? E o nível tecnológico pode tornar a empresa mais produtiva, menos produtiva, mais inserida no mercado ou menos inserida no mercado, o que converte mais vendas ou não, e impacta as finanças da organização. Né? Então, análise de investimentos, né? Estimativas calculadas, é claro, né? De taxa de retorno sobre uma nova tecnologia implantada, quanto isso trará de resultado no curto, médio e longo prazo para a organização, deve ser uma análise feita em âmbito financeiro também, não só no campo de gestão, né, na parte administrativa, operacional, mas na parte financeira e contábil também. Tá? Então, são aqui alguns fatores internos que importam na análise financeira. Nós temos também fatores externos, né? A gente viu que a empresa precisa estar atenta, né, ao que acontece no mundo lá fora, né? Porque decidir fazer um investimento de expansão, por exemplo, no momento em que não há uma aderência e fatores propícios para isso, a empresa pode, né, acabar perdendo, né, aquele investimento, aqueles recursos. Não precisa fazer essa análise externa. Né? O momento é propício, é adequado. Né? Tem sol lá fora para a gente sair ou está uma tempestade? Né? A análise financeira ajuda a empresa a visualizar isso. Tá? Então, claro, fatores de ordem política são determinantes. Né? Há uma existem fatores políticos, né, que nos possibilitam prever que a gente tem uma estabilidade, né, política para que a empresa possa, uma empresa que está fora possa vir para aquele estado, país ou município, ou a empresa que está dentro expandir, ou daqui a pouco tem uma desordem política e as empresas que viriam não vêm mais, e a empresa que está decide sair. Essa análise financeira é feita pelas empresas, né? Porque se politicamente, né, nós vemos um avançar sobre as organizações, fica, né, um pouco desinteressante ter empresa. Então, se há um aumento consistente, constante, né, de impostos, tributos, né, tomando parte do lucro da empresa, começa a se tornar inviável e ela deixa de ter interesse de estar naquele estado, de estar naquele país, por exemplo. Haja vista, por exemplo, né, as diferenças de ICMS existentes nos estados do nosso Brasil, né? Então, para algumas empresas, né, esse fator de decisão política, né, o governador do estado do Rio Grande do Sul decide ICMS 18%, o governador da Bahia decide ICMS 14%. A empresa analisa, vale a pena estar aqui no Rio Grande do Sul ou ir para a Bahia? É um fator de ordem política.
é um fator externo, a empresa tem que analisar isso, e empresas fazem essa análise. A Azaleia deixou o Rio Grande do Sul, foi para a Bahia. Diferença de 4% no ICMS, diferença de 4% em milhões de faturamento, são milhões. Diferença em bilhões de faturamento, 4% são bilhões. Então, vale a pena mudar a estrutura toda de um estado para o outro. E às vezes vale a pena mudar a estrutura de um país para o outro, né? Também, tá? Esses impostos, claro que eu citei um imposto estadual, mas também tem, né, impostos municipais, né, que fazem a diferença também de uma empresa numa região metropolitana, por exemplo, né, decidir, em vez de estar em Alvorada, estar em Novo Hamburgo, porque a gente tem o ISS, né, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e cada município decide o seu. Então, isso é um fator de ordem política, é uma decisão da cidade, dos seus gestores, né? Por isso, às vezes, uma empresa está numa cidade e não está na outra, né? Porque tem uma diferença de ISS, por exemplo, de uma cidade de 0,5% e na outra é 2,5%, né? No faturamento da empresa isso faz diferença. Né? Então, tem um impacto aí a ser analisado. A Kathleen colocou ali no chat, o Imposto do Sul é o maior do Brasil, 18% de ICMS é a base, né? Geral, assim. Tá? Se a gente for pensar em setores específicos, tá? Esse impacto do ICMS pode ser ainda maior, tá, Catherine? Para combustíveis, por exemplo, né? Vai além dos 18%. Né? Então, chega a 20 e poucos por cento, né? O imposto sobre combustível, por exemplo, né? Mas em relação ao imposto, ainda Rio de Janeiro é pior que nós aqui, né? Lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, está em 26% ou 28% o ICMS sobre o preço do combustível, né? Nós aqui estamos em 20 alguma coisa por cento, também é alto, né? Mas não chega ao Rio de Janeiro ainda. Mas em termos de ICMS, né? No amplo geral, sem setores específicos, 18% é um dos maiores aí do Brasil, tá? Outros estados estão com taxa menor. Há exemplos, né, como a Bahia, que está em 14%, mas o nosso vizinho aqui, né, Santa Catarina, né, do lado, né, o ICMS deles já é menor que o nosso. Então, isso drena muitas empresas, né? Empresas que estariam aqui estão lá, né? Uma empresa, né, que colocaria um CD aqui no Rio Grande do Sul, faz essa análise, mas a diferença aí de 100 quilômetros, né, em vez de estar aqui no Rio Grande do Sul, eu estou mais ali, né, em Santa Catarina e atendo toda a região sul com o meu CD, né? Então, isso toma, né, decisões aí importantes das empresas, né? Que estaria gerando emprego aqui, receitas de impostos para o Estado não estão em outro, né? Isso afugenta as empresas, né? E essa curva, né, entre, né, receita arrecadatória, né, e impostos, né, ela chega um ponto em que não adianta tu aumentar mais impostos, que não vai aumentar a tua receita de arrecadação de impostos, porque quanto mais tu aumenta os impostos, menos empresas vêm, mais empresas saem. Na verdade, tu diminui a tua arrecadação, né, quando tu aumenta muito o imposto, porque as empresas veem que não vale mais a pena estar, acabam saindo e a tua arrecadação igualmente cai, né? Então, há uma inteligência que alguns gestores percebem, né? Bom, eu diminuo um ponto esse ano de ICMS. Bom, já ficou mais atrativo para as empresas, que sairiam já não saem mais. Eu diminuo mais um ponto no próximo ano, mais um ponto. Quando eu ver, né, nos últimos 4 anos, eu diminui 4 pontos percentuais no ICMS. E o meu estado se tornou atrativo. E não estou só mantendo empresas, mas estou trazendo empresas para o estado, porque vale a pena na diferença com os outros. Né? E aí tem essa questão da guerra fiscal, né? Que acontece são fatores de ordem política, tá? Mas muito bem observado pela Kathleen, né? Aí no Rio Grande do Sul, nossa base ICMS aí é um dos maiores aí do Brasil. Temos fatores de ordem social, né? Fatores de ordem econômica e fatores de ordem setorial, né? Setorial significa o setor, né? A área de atuação da empresa, né? Aquele setor, por exemplo, metal mecânico, o setor de hotelaria, o setor de turismo, o setor de saúde, o setor de educação, né? O setor industrial, o setor comercial, né? O setor médico. Como é que está aquele setor na economia, naquele momento, né? Está em expansão? Está estagnado? Vale a pena fazer algum investimento naquela área naquele momento? Também são diversos outros fatores, né? Que precisam ser avaliados e analisados pela empresa na sua análise financeira. Tá? Bom, a gente viu que na análise financeira, uma das primeiras análises é a análise de liquidez, né? O que significa a liquidez, né? A liquidez são as disponibilidades, aquele recurso financeiro que a empresa tem disponível para honrar as dívidas
com terceiros. Aquelas dívidas de curto prazo. Quais são as dívidas de curto prazo que a empresa tem? A empresa tem que pagar os fornecedores, tem que pagar os salários, tem que pagar os tributos que incidem, né, sobre a folha de pagamento, tem que pagar as duplicatas. Bom, isso são compromissos de curto prazo com terceiros, né? Fornecedores, colaboradores, né? Impostos nível federal, estadual e municipal que podem ocorrer, né, mensalmente. Então, são itens de curto prazo. A liquidez avalia se a empresa tem recurso suficiente no curto prazo para fazer esses pagamentos. Então, vai avaliar e vai comparar essas contas do passivo em relação às contas do ativo, que são caixa, banco, que eu tenho dinheiro em mãos, obviamente, né, é uma disponibilidade, né, dinheiro que eu possa ter, né, em investimentos de liquidez imediata, como caderneta de poupança, por exemplo, né, é um investimento de liquidez imediata, e eu comparo isso, esses valores disponíveis, com meus compromissos em curto prazo. E eu vou dizer dessa liquidez, né, se a empresa tem essa capacidade de fazer esses pagamentos, tá? Então, sendo mais específico, mais direto, tá? A gente analisa lá o ativo circulante no balanço patrimonial, tá? E as contas analisadas são, para liquidez, caixa, banco, o dinheiro que ela tem no banco, o dinheiro que ela tem no caixa, as aplicações financeiras que a empresa tenha, aquelas aplicações financeiras de liquidez imediata, tá? Como exemplo, a poupança. Né? Pode retirar a qualquer momento. Inclui-se os estoques, porque estoque vai virar venda, né? E a empresa vai obter recurso disso. Então, isso vai virar dinheiro na mão da empresa para honrar os compromissos, tá? Estoque por quê? Em geral, a empresa, no mês, né, ela vai usar aquele estoque para produzir e vai vender aqueles produtos, então é um curto prazo também. Então, eu analiso as disponibilidades que são de curto prazo para fazer pagamentos em curto prazo, tá? Os pagamentos estão aonde? No passivo circulante, os pagamentos de curto prazo, né? Os fornecedores, as provisões de impostos, obrigações fiscais, trabalhistas e financeiras da empresa. Tá? Isso é liquidez. Tá? Basicamente, a gente vai estar olhando um balanço patrimonial, captando esses valores lá do ativo circulante e do passivo para calcular os nossos índices de liquidez que virão, né, a ser calculados aí nas próximas aulas com as fórmulas que a gente vai ver. Tá? Nós temos também a solvência. A solvência, ela também vê a capacidade financeira da empresa em satisfazer os compromissos com terceiros, mas agora em longo prazo. Tá? Então, não são os recursos imediatamente disponíveis, né, mas são recursos que estarão disponíveis, né, no horizonte um pouco mais longo. Tá? Então, a empresa vai identificar, né, lá nos seus bens e direitos, lá no ativo, tá, aqueles elementos de longo prazo que, sendo necessário, a empresa pode, né, tomar para converter em recurso financeiro e cumprir com as obrigações, né, perante terceiros que possam ser também de longo prazo. Tá? Então, coisas de longo prazo que a empresa tem lá no seu balanço patrimonial, né? Máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, veículos, terrenos, né? São coisas de longo prazo. Né? Conceito que a gente viu na primeira aula, né? Um terreno, por exemplo, a empresa pode levar, né, 2, 5, 10 anos para vender. Né? Então, é um recurso financeiro que ela pode, né, converter para fazer pagamentos lá para um longo prazo também. Né? Eu vou ter um projeto futuro, né, e eu vou precisar de um recurso para instalar, né, a minha empresa, lá em outro estado. Né? Eu já estou fazendo as tratativas e tenho pagamentos previstos para esse futuro, né? E aí eu já vou me antecipar e vou pôr aquele terreno a vender, porque eu sei que vai demorar, é longo prazo, né? E aí, então, a gente tem esse comparativo aí, isso é solvência, tá? Então, análise financeira, a sua sistemática de cálculo, né? As sistemáticas de cálculo entram naqueles métodos que a gente viu. A gente viu aqueles métodos, né, de índice, de coeficiente, né? A sistemática de cálculo, né, se relacionam àqueles 4 métodos que a gente viu, tá? Na análise financeira, a gente vai relacionar, tá, os grupos de contas, as classificações, subgrupos de contas, tanto do ativo, tá, quanto do passivo, ou ali do patrimônio líquido. Na análise financeira,
é o balanço patrimonial, tá? A principal fonte, não a única, mas a principal fonte que a gente vai utilizar nessa análise financeira. Então, eu vou calcular a liquidez. A gente já viu que vai analisar balanço, né? Ativo e passivo, pelo menos, mas também vai olhar o patrimônio líquido para fazer os cálculos que estão relacionados à nossa análise financeira, tá? Então, reforço novamente, se alguém ainda não fez, né, aquela revisãozinha lá da contabilidade gerencial, né, do primeiro ciclo, ver a estrutura do balanço, as contas que fazem parte do balanço, ver a estrutura do DRE, as contas que fazem parte do DRE, passa ainda essa semana, tá, gente? Na próxima semana, quando a gente for fazer já as análises, quando a gente estiver falando de uma conta e de outra, né, vocês automaticamente já vão estar lembrando, tá, lembro, revisei isso aí, essa conta é do balanço, né, essa conta é do DRE, essa conta do balanço é lá no ativo, não, essa conta do balanço é lá do patrimônio líquido, fica muito mais, né, fácil de entender, né, os cálculos e aquilo que a gente vai estar fazendo, tá? Então, vou ficar relembrando vocês disso aí. O conceito agora da análise vertical, que é uma outra, né, análise que a gente vai fazer, né, ao longo dessas análises econômico-financeiras, né. Na análise vertical, tá, o conceito dela é que ela faz uma análise da estrutura, tá? É aquela análise dos índices, né, que a gente viu ali, daqueles 4 métodos, né. É um processo de estudo comparativo, tá, um período, né, um ano, e vou analisar, por exemplo, né, a estrutura verticalmente, né, aquela conta que participa de um tal e qual é o percentual participativo, né, desse elemento contábil, por exemplo, patrimonial, né, ou de resultado no balanço do DRE em relação ao grupo ou sobre o grupo que essa conta faz parte. Então, lá do DRE, por exemplo, uma conta de resultado, né, conta de resultado no DRE, ROB, Receita Operacional Bruta. A gente sabe que o ROB é uma conta totalizadora, né? É um total, então. O que tiver ali é o 100% do ROB, né? ROB, 1 milhão. Aquele é o meu 100%. Mas eu tenho um subgrupo de contas dentro do ROB. Eu tenho lá as vendas de produtos e as vendas de serviços. Somadas as duas, elas me dão o total do ROB. Na análise vertical, eu preciso dizer qual o percentual de participação das vendas de serviços em relação ao total do ROB. Qual a participação das vendas de produtos em relação ao total do ROB? Isso é uma análise vertical, uma estrutura vertical, analisa a conta ou subconta em relação ao total ao qual ela faz parte. É uma análise de estrutura, tá? Isso serve para fazer análise vertical, então, né, de estrutura, tanto no DRE quanto no balanço patrimonial. Claro que a gente precisa conhecer a estrutura do DRE, claro que a gente precisa saber qual é a estrutura do balanço, para saber que aquela conta participa de tal total ou de tal subtotal, né? Então, se a gente revisar, a gente vai saber disso, né? Estoque. Faça análise vertical da conta estoque. Bom, o que isso quer dizer? Bom, tem que saber que o estoque, primeiro, é uma conta do balanço, depois tem que saber que o estoque é uma conta, lá no balanço é uma conta do ativo, e dentro do ativo ela só faz parte daquele subtotal lá, ativo circulante. Então, eu vou ter que comparar o estoque na análise vertical em relação à conta que ele faz parte. O estoque faz parte da ativo circulante. Bom, eu tenho que ter isso em mente, né? Eu tenho que fazer essa revisão para poder fazer essa análise, né? Senão, eu vou ficar assim, mas o estoque faz parte de qual estrutura, de qual... Né? E a gente já não vai conseguir identificar o cálculo, né? Então, esse conceito precisa estar bem claro, tá? Então, qual é o objetivo da análise vertical, né? Por que se faz esse comparativo, tá? Para analisar o comportamento desses elementos contábeis, né? Identificar se ele sofreu alguma alteração, né, em relação ao resultado que se obteve, né? Vai exigir, claro, uma avaliação desses elementos contábeis, né? Então, se a gente avalia a participação, por exemplo, da conta estoque em relação ao ativo circulante, e a gente vê que o estoque participa de 90% da conta total do ativo circulante, isso nos indica alguma coisa, né? Bom, se eu tenho 90% da análise daquele período em conta estoque do ativo circulante, significa que 10% ou menos eu tinha em caixa, né? Aquela liquidez imediata foi muito pequena, talvez eu não tenha condições de fazer pagamentos ou cumprir com compromissos de terceiros no curtíssimo prazo, né? Porque eu fiquei com estoque de 90%.
Outra coisa analisada é por que ficou com estoque de 90%? Não vendeu? O que aconteceu com as vendas? Então, começa a fazer análises a partir dos números, eu começo questionamentos, né, e buscar as motivações pelas quais aquilo aconteceu, para tomar decisões e resolver esse problema. Isso vem através da análise vertical, esse é um objetivo da análise vertical. Tá? A característica dela, né? A gente vai buscar, então, transformar esses valores monetários numa demonstração financeira, vai virar um coeficiente, né? Aquela ideia do 1 dividido por 2 dá 0,5, isso é um coeficiente, né? É uma relação entre dois números, né? Então, dividir, por exemplo, né, a conta estoque pelo total do ativo circulante vai me gerar um coeficiente, e esse número quer me dizer alguma coisa, né? Isso é a análise vertical, e a partir disso que o número me diz, é que eu vou tomar as decisões, né, e fazer os aprofundamentos, tá? Então, esse é o objetivo, e esta é a característica fundamental aí da análise vertical, tá, gente? A metodologia de cálculo da análise vertical, tá? Então, a formulação dela é bem básica, né? Simples de se fazer, né? A gente vai dividir o valor que a gente precisa analisar em relação ao total que ele faz parte, né? E aí a gente tem um índice, né? Ou então um percentual. Quando for pedido o percentual, a gente vai multiplicar o índice que se obteve por 100 e a gente tem a relação percentual, né? Então, quando for índice, é o exemplo aquele, né? 1 dividido por 2 é o 0,5. 0,5 é um índice. Agora, quando pedir o percentual, eu pego o 0,5 e multiplico por 100. Vai dar 50%. Vai significar que aquele número que eu analisei representa 50% daquele total avaliado. Né? Essa é a metodologia de cálculo. É matemática básica, né? Vocês vão ver aí que as nossas fórmulas, né? Tanto de análise vertical, horizontal, né? Liquidez, solvência, o que for, né? Não tem métodos matemáticos complexos, né? As operações básicas da matemática, né? É somar, dividir, multiplicar, diminuir, né? Não tem nem raiz, né? Nem potência, né? O que importa aqui é a análise do número, né? Aquilo que aquele número diz, aquilo que ele indica, tá? Então não se preocupem, não vai ter Bhaskara. Ainda bem. Não, o pessoal O não pior gosta já da Bhaskara, passou, eu eu sei. acho. Eu tô Foi a sabendo, né? matemática financeira. Quando aparece aquele mais ou menos raiz e AB, 2B, Meu Deus. aí a gente fica triste. Mas não se preocupem, a nossa administração financeira não tem isso. Até uma calculadora simples de 4 operações já vai resolver, não precisa nem ser a científica, hein? Ainda bem. Ainda bem, né? A análise horizontal, gente. A análise horizontal, né, como o próprio nome já identifica, né, ela é uma análise, né, do mesmo elemento em períodos diferentes, né? Diferente da vertical, né, que eu analiso uma conta em relação ao total que ela faz parte. Na horizontal, não, eu avalio a mesma conta em diferentes períodos, né? Vou olhar horizontalmente esses diferentes períodos. Né? Então, ela é também conhecida como análise de evolução, né? Onde a gente identifica, então, se houve evolução ou não daquela conta de resultado ou conta patrimonial, né? A evolução percentual daquela conta ao longo dos períodos, tá? Então, a gente, claro, avalia as variações reais que ocorreram no período, tá? Crescimento, decrescimento, tá? Dispostos em cada conta, subconta, grupo ou subgrupo de contas, tanto no balanço patrimonial quanto no DRE. Tá? Então, vamos pegar um exemplo de uma conta do DRE, né? Despesas administrativas, uma conta que consta no DRE. As despesas administrativas, eu pego um ano base, tá? Estou avaliando, por exemplo, tomando como base o ano de 2019. Despesas administrativas teve lá um valor. Como é que foi em 2020? Como é que foi em 2021? Pego outros 2 anos para fazer essa evolução, né? Bom, despesa administrativa em 2019 aumentou mais 30% e em 2021 aumentou mais 50%. Por que aumentou tanto essa despesa administrativa? Aí eu vou fazer uma análise, né?
que está acontecendo, né? Por que esse boom, né, no aumento da despesa administrativa? Tem alguma distorção, alguma coisa que aconteceu fora do normal, alguma anormalidade no dispêndio dos recursos? O que aconteceu de fato? E a gente pode contornar essa situação se for uma anomalia, né? E melhor utilizar esses recursos, que não devem ser tão volumosos na despesa administrativa. Podem ser recursos, né, que estão sendo drenados e poderiam ser utilizados, né, em algum investimento no parque produtivo, na valorização dos funcionários, no treinamento das pessoas, né, na propulsão das vendas através de um marketing, né, mais qualificado. E a gente faz essa análise, né, e descobre os motivos. Tá? O objetivo, então, é avaliar a tendência do comportamento desses elementos contábeis neste período. E é claro que fica evidente, né, que a gente tinha, no exemplo que a gente deu, né, uma despesa administrativa num nível, depois foi para 30%, depois foi para 50% ano a ano, então aqui eu já tenho uma linha de tendência, que a despesa administrativa, se nada for feito, tem uma tendência para os próximos anos de continuar subindo. Ele não está se controlando, está subindo, nada está sendo feito. A tendência é que, se nada for feito, vai continuar assim, vai continuar subindo. Então, isso indica, né, uma tendência e uma necessidade de avaliar aquele comportamento daquela conta, né, e as suas origens, né, por que aquele comportamento está acontecendo, tá? Essa é a importância da nossa análise horizontal. Claro que ela tem uma forma de fazer o cálculo também, né? A metodologia de cálculo dela, né, a gente utiliza um período base, tá? Como a gente estava falando, então sempre vou escolher um ano inicial, né? E desse período base, desse ano inicial, a gente vai evoluir, né? A gente vai verificar nos anos seguintes, né, o que aconteceu com essas contas. Eu estou falando um ano como exemplo, mas pode ser uma verificação mensal, né? Pego um mês como base, vejo os meses seguintes, o que aconteceu, tá? Em relação à análise horizontal, tem duas possibilidades da gente fazer a análise horizontal, que é avaliar os valores nominais que estão lá registrados, tá? E, claro, fazer uma análise do valor real. O que é o valor real? Eu subtraio o componente inflacionário, e aí olho o valor real. Porque todos os valores que estão ali, né, estão, entre aspas, né, contaminados pela inflação. Então, ano a ano, né, teve um efeito inflacionário, o valor que eu obtive das vendas, né, foram acrescidos de inflação, os impostos, tudo que foi movimentado, né, teve efeito inflacionário daquele período. Então, o valor real precisa retirar a inflação e analisar o que de fato aconteceu. E o valor nominal aí considera, né, inclusive aquele valor inflacionado ali registrado, tá? Nós, nas nossas análises aqui, quando a gente for fazer os cálculos de análise horizontal, tá, a gente vai considerar sempre o valor nominal, né, o valor cheio, né, considerando o período inflacionário. A gente não vai fazer subtração de valor inflacionário para fazer comparação do valor real, tá? Mas é importante a gente saber que existe, né, essa avaliação de valor real subtraindo o valor inflacionário, tá? Então, a metodologia de cálculo da análise horizontal, ela é simples também, tá? A gente, basicamente, aí, com uma regra de 3, tá? A gente obtém os valores percentuais da análise horizontal. Por quê? Eu tenho um ano base, eu tenho lá, por exemplo, a conta despesas administrativas, deu lá 100 mil reais num ano, e no outro ano deu 120 mil. Bom, meu 100 mil reais é meu 100%, meu 120 mil é X%. Aí eu faço uma regra de 3 e descubro quantos por cento houve, né, de evolução ou de involução. Se der um valor positivo, deu uma evolução. Se der um valor negativo, percentual, deu uma involução. Então, evoluiu 20%, involuiu 20%. Mais 20% evoluiu, menos 20% involuiu. Tá? Na análise horizontal, a gente usa esses termos, né? Evolução ou involução. Tá? Bom, em síntese, a diferença entre as duas, tá? Análise vertical e análise horizontal. Claro que a gente está vendo isso, né, de uma forma teórica, através, né, dos conceitos. Quando a gente for fazer os cálculos, né, isso vai ficar muito mais evidenciado, tá? A análise vertical é uma análise de estrutura, né? A análise horizontal é uma análise de evolução. Eu digo quanto as contas evoluíram, né?
Na análise vertical, eu vejo a comparação da conta em relação àquela conta que ela pertence. Então, na vertical, eu faço a análise da participação da conta em relação ao elemento a qual ela pertence. Na análise horizontal, nós vimos aí as variações que aconteceram naquela conta em relação a ela mesma nos períodos que se seguiram. Tá? Na vertical, a gente vai identificar as alterações relevantes que sofreram os valores. Né? Na análise horizontal, a gente vai identificar a tendência do comportamento daquela conta. Se a tendência é subir ao longo dos períodos, se a tendência está sendo decrescer ao longo do período. Se está crescendo ou decrescendo ao longo do período, na análise horizontal, né, pode ser positivo ou negativo, depende da conta. Se for uma conta de despesa e está decrescendo, isso é bom, né? Relativamente bom, porque está diminuindo aquela despesa, aquele custo. Né? Mas se a conta está subindo, e se é uma conta de despesa, isso é relativamente, né, pode representar um problema para a empresa. A forma de cálculo da análise vertical, então, né, a gente calcula dividindo a conta analisada com o total ao qual ela pertence e obtém um índice. Se precisar identificar como valor percentual, aí multiplica por 100 e sabe o percentual da análise vertical. Na análise horizontal, né, a gente vai fazer a análise da mesma conta em relação aos próximos períodos. Né? Então, a gente pega o valor inicial daquela conta, né, e vai analisar em relação ao valor final dessa conta naquele período base, multiplicando por 100 para obter também um percentual de evolução ou involução dessa análise horizontal. Tá? Muito bem. Até aqui, gente, dúvidas, perguntas? Tá tranquilo? A participação de vocês é sempre importante. A gente, quando quiserem fazer uma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade, mandando mensagem no chat, ou então habilitando o microfone para falar, tá? A Bruna colocou tranquila no chat. Legal, Bruna. O Léo ali tá dando certinho. Isso aí, Léo. Muito bem, gente. Então, agora a análise econômica, né? A gente falou ali daqueles fatores da análise financeira. Na análise econômica, tá? Ela vai avaliar a capacidade da empresa gerar lucro ou desempenho positivo. Né? Se a análise financeira é importante, muito importante internamente, né, para a empresa tomar suas decisões internas, a análise econômica é muito importante não só internamente, mas também para comparar com aqueles fatores externos, né? A empresa está gerando lucro ou não, está gerando ou não desempenho positivo. É importante, inclusive, para análise de investidores, né, das empresas SA, por exemplo, que estão na Bolsa de Valores, né? Elas fazem essas análises econômicas também, né? Não é só importante para a própria empresa fazer uma análise econômica, mas os investidores, né, que vão comprar ações de uma empresa também devem fazer uma boa análise econômica, né, das empresas que estão decidindo investir. Né? Então, essa empresa tem capacidade de gerar lucro, desempenho positivo ou não? Isso é dito pela análise econômica, esse é o conceito dela. Tá? Então, a finalidade é estudar esse desempenho da empresa, tá? Em relação aos seus produtos, né? Já que a base de uma análise econômica, né, vem das contas de resultado, né, lá do DRE. E a gente já viu que a primeira conta do DRE é o ROB, Receita Operacional Bruta, e dali que vem o registro do desempenho das vendas dos produtos e serviços, né, que somados vão dar a nossa Receita Operacional Bruta. Claro que depois no DRE vem, né, despesas, custos, né, até chegar ao lucro ou né, prejuízo do exercício, né. Mas a finalidade, então, é estudar o desempenho, né, dos resultados das vendas dos produtos e serviços, tá, das unidades de negócio da empresa e ver se há ali uma geração de lucro. Tá. Um exemplo aqui é executar uma análise de cunho econômico, né, em relação à taxa de retorno sobre investimento. Então, a empresa investiu numa linha de produtos, teve um custo, um gasto fixo e tem os seus custos e gastos variáveis ao longo do tempo do processo produtivo. Em relação àquilo que se obtém de lucro, né, há um retorno positivo? É isso que faz a análise econômica, tá? Verificar se há um retorno positivo pelo investimento feito na empresa e o que cada linha de produto, serviço ou unidade, né, ou filial da empresa está trazendo de retorno. Tá? Na análise econômica,
nós temos alguns aspectos avaliados, tá? A avaliação do desempenho econômico interno e externo no período, né? Então, compreende, né, uma importante análise para a empresa internamente, mas externamente também, né, comparativamente dentro do setor em que ela atua, que pode tornar essa empresa mais ou menos atrativa no mercado, por exemplo, né, para investimentos. A viabilidade econômica dessa empresa em longo prazo, que a análise econômica vai nos dizer isso, né? Economicamente, a empresa está sendo rentável, né? Está sendo rentável hoje, mas se a gente mantiver esse nível, né, de custos, despesas, analisando as contas de resultado, daqui a 1 ano, 2, 3, a empresa vai, né, começar a ter problemas. Então, já tem que começar a tomar ações, decisões agora. Isso é feito na análise econômica. Necessidade de tomar as decisões, é claro, né, para corrigir as anomalias, essas distorções identificadas na análise econômica. É para isso que se faz uma análise econômica, né, para a empresa corrigir essas anomalias, tá, para converter em melhores resultados e lucratividade. E, claro, né, vai fornecer dados, informações para os gestores, inclusive analisar os projetos de investimento, né? Vale a pena ou não? Quanto, né, de retorno vai se obter com aquela nova linha de produtos, aquela nova máquina, aquela nova linha de produção, aquela nova unidade de produção, por exemplo. Tá? E a área de planejamento, né, vai se utilizar bastante na análise econômica para construir os cenários futuros. Né? Bom, nesse cenário, se a gente lançar, né, um produto novo a cada ano, quanto que a gente vai começar a obter de ganho de lucratividade com esses novos produtos? Se a gente, né, a cada 6 meses abrir uma nova filial, né, em cidades diferentes, quanto isso vai nos trazer de resultados? São cenários possíveis, né, que são utilizados através da análise econômico-financeira para determinar se a empresa, né, teria melhor resultado econômico se ela fosse para tal cidade, ou para tal cidade, ou para tal estado, né? Isso também vem da análise econômica desses cenários avaliados. Daí ela toma decisões, né? Se vai para um caminho, se vai pelo outro. Né? Na análise econômica, ela tem um objetivo claro, né, de demonstrar, através dos indicadores, aos gestores da empresa se os recursos que foram investidos pelos sócios, né, ou por investidores terceiros, né, trazem rentabilidade. Tá? As fontes de informação são o balanço patrimonial e o DRE. O principal na análise econômica é o DRE, mas a gente também utiliza algumas informações do balanço patrimonial para os cálculos de análise econômica. Tá? Alguns aspectos aí avaliativos. Tá? Basicamente, a análise econômica vai falar da remuneração de cada real investido na empresa. Cada real que a empresa coloca na produção, coloca no produto, cada real que o investidor coloca na empresa, cada real que o sócio coloca na empresa, quantas vezes ele retorna? Ou seja, o quanto eu tenho de retorno? Eu coloquei R$1 e tive retorno de R$1,20. Então, eu tive 20 centavos para o real investido, 20% de retorno. Eu coloquei R$1 e retornou 80 centavos, então eu tive um prejuízo, né, de 20%. Então, esse é o aspecto avaliativo, né? O quanto retorna o capital investido para a empresa, né? Inclusive, esse é um indicador de análise econômica, né? Rotação ou giro, que é um dos cálculos, né, que a gente faz em análise econômica. Tá? Muito bem, gente. Essa é a nossa aula 2, tá? Diversos conceitos importantes, né, sobre análise econômico-financeira, os indicadores de análise financeira, os indicadores de análise econômica. A gente viu os conceitos de cada um deles, né, e a sua importância. E esses conceitos, né, são uma base importante para quando a gente começar a fazer os cálculos, né. Aí eu sei, quando eu falar de liquidez, indicador de liquidez, eu sei o conceito, sei do que está se tratando. Quando a gente chegar e fizer os cálculos de rentabilidade, bom, eu sei o conceito, né, sei do que se trata, a gente já viu isso antes. Então, essa primeira semana de aula, né, da administração financeira é muito importante pela essa construção, né, da base, né, dos conceitos, tá? Porque não adiantaria já começar com cálculo e vocês, né, não terem tido esses conceitos iniciais. Reforçando, tá? Importantíssima aquela, né, revisãozinha básica lá da contabilidade, né? Dê uma olhadinha naquelas contas lá de balanço DRE. Vocês vão notar, quem fizer vai notar que vai entender muito melhor, vai ser muito mais fácil, né?
os raciocínios que virão lá com os cálculos, né, a partir da próxima semana, tá? Agora, gente, se vocês não tiverem, né, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta a fazer, a ideia é a gente fazer, então, o nosso intervalo, né, conforme o nosso combinado aí, no nosso contato pedagógico, a gente faz o intervalo, aí depois do intervalo a gente faz a nossa chamada, depois da chamada nós vamos ter exercícios no Classroom correspondentes a esse conteúdo da primeira semana, né, que a gente viu hoje, que a gente viu na terça-feira, e os exercícios não são só uma repetição, né, mas eles também vão trazer coisas diferentes, que vocês vão ter que pesquisar na apostila, né, para dar conta de fazer também, tá? Como informei antes, os slides vão ser disponibilizados para vocês no Classroom. Os vídeos gravados, né, também são disponibilizados para vocês no Classroom. O vídeo às vezes demora um pouquinho mais para converter a gravação, né? Então, assim como já aconteceu na primeira aula, os slides da primeira aula foram disponibilizados para vocês no Classroom, os slides da aula de hoje também serão, e de todas as aulas serão, porque foi isso combinado no nosso contrato pedagógico, né? Então, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, gente? Vamos ao intervalo? Pode ser? A Jéssica perguntou no chat ali se eu vou postar os slides. Sempre posto, tá, Jéssica, os slides. Não só os slides, como o vídeo gravado também, tá? Assim como já aconteceu na primeira aula, assim, vai ser sempre assim, tá? Então, gente, se vocês não têm perguntas ou dúvidas, agora 10h30, então 15 minutinhos de intervalo. 10h45 a gente volta no intervalo. Na volta do intervalo eu faço a chamada e aí a gente já começa com os exercícios no Classroom. Durante o intervalo, gente, eu só fecho o microfone e a câmera, tá? E abro de novo aí, então, às 10h45, certo? Intervalinho aí para tomar um café, né? Fazer um lanche rápido e a gente já retorna.